Voltei. Boa noite ou bom dia. Nós vamos agora dar uma continuidade à parte de acentuação gráfica que vocês já viram com a outra professora, certo? Então vamos dar uma recordada rápida. As palavras, elas são divididas de acordo com a tonicidade das sílabas, certo? Então elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são aquelas que o último pedacinho que a gente escreve, ou o último pedacinho que a gente fala é o mais forte, certo? E em relação às oxítonas são acentuadas, vamos lembrar das vogais, não é? Lembra do A, E, O, U, porque fica mais fácil, é um processo mnemônico. Tirando o I, tirando o U, o que sobra? A, E, O e acrescento o E. Pronto, só isso, não tem mais nada, né? Simples, como recordando agora aquilo que você já viu. As paroxítonas tem um pouquinho mais de regra, mas nós facilitamos assim. Todas as palavras terminadas em R, em I, em L, em X, etc. são acentuadas. É difícil para você guardar tudo isso. Então, vamos formar um nome só, Rinlux, tá? Então, existe um sabão chamado sabão Rinlux, tá? Se a palavra terminar em qualquer uma dessas letrinhas, elas são acentuadas, certo? E como a professora brincou também para ajudar o processo mnemônico, não é? Tinha duas cobrinhas que parecem tio, certo? Então, são acentuadas também as palavras terminadas em an e um sabão, percebe? Tá tudo associado, né? Rinlux, um sabão só, não é? O tio que vem na caixinha, tá certo? Então, segunda regrinha. E por último, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Ditongo, agora é um caso ditongo, né? Antes do caso, vamos dizer o seguinte, que antes da reforma ortográfica, como já foi dito, os ditongos EI, EL, OI, todos eram acentuados. Com a reforma ortográfica mudou um pouquinho. Por quê? Os ditongos EI, EI e EL das palavras paroxítonas não são mais acentuados. Só isso, mas das outras sim. Guarda o exemplo básico, ao invés de decorar a regrinha, guarda o exemplo básico. Herói é acentuado. Por quê? Porque não é palavra paroxítona, certo? Heróico já não é. Por quê? Porque é palavra paroxítona. Tá? Então, é isso daí. Agora, nós precisamos fazer o seguinte, saber muito bem a diferença entre ditongo e hiato. Isso é muito importante, inclusive para vocês redigirem, certo? Então, vamos lá. O que seria ditongo? É o ditongo é encontro de duas vogais, ou se pode chamar também de vogal e semivogal, que são pronunciados juntos, numa única emissão de voz, tá certo? E o hiato, por outro lado, também constitui o encontro de duas vogais, mas que são pronunciadas separadamente. A fonética é diferente, o som é diferente. E isso nós temos que saber. Porque na escrita também, o hiato é separado e o ditongo não. Certo? Então isso tem que ficar muito claro. Bom, como que nós vamos identificar isso? Pelo som, às vezes nós erramos, né? Por exemplo, pai. Ó, pai. Você fala o pai, sai o i, né? Pai. Então, ditongo. Agora, se você disser país, já é um hiato, tá? Se você tiver dúvida, usa a mão, batidinho, ó. Pai. Você não fala pai para chamar o seu pai, né? Você fala pai. Agora, você não fala, em país, você não fala paz. Você fala país, então duas batidinhas, país. Se você tiver dificuldade, então, de identificação fonética pelo som, dá uma batidinha que você descobre quando é ditongo, quando é hiato. Não é? Então, o hiato, né, o hiato é acentuado. O de hiato é acentuado. Tá? As regrinhas do ditongo nós já vimos. Então, vamos lá. Hiato, exemplo de hiato. Baú, acentuado. Saúva, acentuado. Juízes, acentuado. Conteúdo, acentuado. Gaúcho, acentuado. Proíbo, acentuado. Faísca, acentuado. Só rainha que não. Mas isso daí você sempre soube, isso desde o primário. Rainha você nunca colocou acento. Por quê? Porque quando tem o I ou U formando hiato depois de NH, sempre foi assim, né? Não tem acento. Mas o resto, todos tinham acento. Todos. Né? Você está vendo aqui, ó. Certo? Entretanto... Já veio uma adversativa aí, né? Entretanto, mas, já veio uma ideia contrária, né? Entretanto, com a reforma ortográfica, se o I ou o U, que forma um ditongo, vier precedido
perdão, que forma o hiato, vier precedido de um ditongo, não tem acento. Não se acentua. Só isso aí. Mas aí tem que guardar, não é? Então vamos guardar uma palavra que ninguém esquece porque ela não é bonita. Feiura, não é? Feiura. Tudo aqui tem acento, olha. Feiura não tem. Por quê? Porque tem um ditongo que antecede. Sempre que tem um ditongo que antecede, pela reforma ortográfica, não tem mais acento. Complicou um pouquinho só, né? Mas em algumas coisas melhorou muito, não é? Mas, ó, guarda feiura que você já sabe a regra, tá? E também nos ditongos, nos hiatos com a vogal repetida, no caso de vo, tinha acento. Agora, pela reforma ortográfica, pronto, não põe mais acento. Então, só isso, né? Não complicou muito. Mas tome cuidado com essa reforminha aqui, certo? Assim como com essa também aqui do heróico. São só as duas diferenças básicas. Na apostila tem exercícios, vamos fazer todos, tem muitos, não é? Vamos fazer todos porque a fixação, de fato, é com exercício. E uma observação. Nos textos de vocês, até na parte geral de acentuação gráfica, que é a acentuação de proparoxítona, das paroxítonas, das oxítonas, que é muito simples e muito fácil, vocês têm errado. Vocês têm errado. E 1/10 que você perca numa prova faz diferença. Então, esses aspectos básicos que nós estamos chamando a atenção aqui é para ser trabalhado, tá legal? Bem memorizado, porque não tem outro jeito, tem que memorizar mesmo. Mas com essas brincadeirinhas fica muito mais fácil, né? Então, por hoje é só. Bom exercício, bom trabalho. Tchau. Até.